Senhor, estamos de volta mais uma vez com as nossas lives. Estamos terminando o livro de Neemias. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Neemias, faltando aí só mais um capítulo para a gente fechar o livro de Neemias. Então quero agradecer a Deus, por ter conseguido chegar até aqui e agradecer a vocês também que estão sempre aí comigo, junto comigo, Pessoas que gostam de Bíblia, de aprender a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz. Os textos bíblicos, eles não estão distantes da gente, eles estão pertinho de nós e tem muitas lições para a nossa vida. A parte do Senhor, irmã Marrom, que foi a primeira a entrar aí, a Amandinha também entrou. Poxa, Deus abençoe vocês, todo mundo que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. E vamos lá, vocês leram o capítulo 11 e o capítulo 12 de Neemias? Porque não tem como a gente ler 2 capítulos inteiros aqui, Mas nós vamos falar hoje sobre esses 2 capítulos. E quem está comigo aqui desde o capítulo 1 tem aprendido bastante. E se você, por acaso, é novo por aqui e quer aprender um pouquinho mais da palavra, esses capítulos de Neemias estão todos gravados aí na minha página, tá bom? A gente está tentando organizar, eu tenho muitos vídeos gravados, mas aos pouquinhos eu estou tentando organizar minha rede social. Esse ano eu coloquei propósito, Tô com uma profissional agora para me ajudar nisso. E todos os vídeos estão gravados com a mesma capinha aí, tá? Escrito capítulo que você quer aprender, está tudo gravadinho aí. Quem ainda não acessou esses vídeos, acessem, é um material muito bom para você que gosta de Bíblia e gosta da palavra de Deus. Mulheres Clássicas Cristãs também entrou, Deus abençoe. Então vamos lá, Neemias 11 e Neemias 12. Gente, esse capítulo 11 é uma lista, não sei se vocês perceberam aí, é uma lista de nomes, tem bastante nomes aí, A gente vai explicar, essa lista de nomes aí para vocês, tá bom? Aqui tá falando que Neemias estabelece diretrizes para as pessoas que vão morar em Jerusalém. Isso é muito importante. Eu vou começar falando uma frase que eu pude tirar desse capítulo 11, tá? Uma frase que resume o capítulo 11 de Neemias. Pessoas são mais importantes que estruturas. Você concorda? Pessoas são mais importantes do que estruturas. Os muros e as portas de Jerusalém, elas já estavam prontas, Levaram 52 dias aí para ficarem prontas. Mas como povoar a cidade? Como nós vamos povoar essa cidade? Como recomeçar depois de tantos anos de cativeiro? Então, essa foi a grande questão que Neemias tinha aqui, para poder resolver. O povoamento da cidade de Jerusalém era muito importante. As pessoas estavam afastadas de Jerusalém porque ela estava sem muro, as portas queimadas, os muros destruídos, mas agora já estava tudo prontinho. Os muros já tinham sido reconstruídos, as portas já tinham sido reconstruídas e agora a cidade precisava ser repovoada. Agora, por que era tão importante repovoar a cidade de Jerusalém? Primeiro, porque a cidade de Jerusalém é a cidade que Deus escolheu, A cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome se chama Jerusalém. E é tão interessante essa cidade que ela existe até hoje, Quantas cidades antigas já não existem mais, são ruínas. Jerusalém se mantém de pé. Jerusalém foi construída e reconstruída várias vezes e se mantém de pé. E algo interessante para você saber sobre Jerusalém é que ela é tão importante que existe uma Jerusalém no céu. E Jerusalém, Jerusalém, em hebraico, essa cidade é muito importante. Ela está de pé até hoje porque Deus resolveu abençoar Jerusalém. Deus resolveu colocar o seu nome em Jerusalém. Jerusalém é santa porque Deus habita em Jerusalém, porque Jerusalém é a luz das nações e aquele povo tinha consciência das suas raízes e onde eles deveriam se estabelecer. Se Jerusalém é a cidade que Deus resolveu colocar o seu nome, se nós somos o povo de Deus, nós precisamos estar em Jerusalém, Então havia uma resistência do povo para ir para lá, porque se eu estou morando em Jerusalém,
as exigências eram mais rígidas, porque, afinal de contas, gente, Jerusalém, trazendo para os dias de hoje, simboliza a igreja, tá? Então, vamos atualizar o texto para hoje. Não adianta a gente ler um texto de não sei quantos mil anos atrás e não trazer ele para a nossa realidade. Jerusalém representa a igreja, é um símbolo da igreja. Então, os exilados que retornaram eram poucos, né? Zorobabel já tinha levado um grupo, né, para lá, Esdras também, mas eram poucas pessoas que moravam ali efetivamente em Jerusalém, porque estava tudo destruído, os muros estavam destruídos, as portas destruídas, mas aí Neemias, né, usado por Deus, vai ali reconstruir e a população precisava voltar para Jerusalém. Então os muros foram reconstruídos sobre as fundações originais. Então, quando foi tudo reconstruído, percebeu-se que tinha pouca gente ali dentro. Nada que se comparava com a época dos reis, né? Que existia uma população enorme ali. Então, era uma população pequena, tinha pouca gente, e depois que os muros foram reconstruídos, sobre a sua base original, Neemias percebeu que precisava repovoar a cidade. Então, o que Neemias faz, gente? Capítulo 11, tá? Tô resumindo aqui o que está acontecendo aqui no capítulo 11. Neemias pediu que 1/10 das pessoas das áreas periféricas se mudassem para as áreas que ficavam dentro dos muros da cidade, a fim de que não ficassem esses espaços muito grandes desocupados dentro da cidade. Mas, infelizmente, muitas pessoas não queriam se mudar para lá. Por que, irmã Alessandra? Que era um desejo tão grande do povo ver o muro reconstruído, as portas reconstruídas, e por que eles não quiseram voltar assim imediatamente para Jerusalém? Eu posso dar algumas razões aqui para você. Primeiro, que o povo da terra, o povo de Jerusalém ali, era discriminado, né? Principalmente na questão do comércio. Uma outra coisa também, que se mudar para a cidade ia significar que as pessoas precisavam reconstruir casas e restabelecer negócios. Então as pessoas teriam que investir tempo e dinheiro de novo ali, né? As pessoas estavam fora de Jerusalém, elas voltando para Jerusalém, elas tinham que abandonar suas casas em outros lugares, né? Ou vender, ou fazer alguma coisa, para poder se restabelecer dentro dos muros de Jerusalém. Então elas iam ter que gastar dinheiro, investir tempo para poder recomeçar a vida ali dentro de Jerusalém. E viver em Jerusalém também exigia uma obediência mais rígida à lei de Deus, né? Afinal de contas, quanto mais próximo do templo, mais rígida a lei era. Então, se as pessoas estavam morando ali mais próximo do templo, é claro que elas tinham que obedecer muito mais às leis. Então, tinha pessoas que já estavam acostumadas a viver na frouxidão da lei, estavam um pouco distantes, né? Então, elas não eram vigiadas em relação a isso. E se elas fossem para lá, elas teriam que se adequar às leis de Deus, principalmente porque estavam próximas ao templo. Isso acontece hoje em dia também, né, gente? A gente vê hoje muito descompromisso das pessoas, a gente chama amigos do evangelho, pessoas que vão sempre na igreja, frequentam a igreja, mas não querem compromisso, né? Porque elas não querem que pessoas exijam nada delas, né? Elas querem ir para a igreja, mas não querem ter compromisso. Na época acontecia exatamente a mesma coisa. Outro motivo também é que era um lugar muito visado. Era um lugar odiado pelos gentios. Morar em Jerusalém, gente, era perigoso. Porque não tinha tanta gente, eram poucas pessoas, né? E as pessoas tinham medo de estar ali, né? Porque a população era menor, então as pessoas tinham medo e elas estavam inseguras, apesar de o muro já estar ali reconstruído, as portas reconstruídas, as torres reconstruídas, mas mesmo assim eles tinham muito medo. Hoje isso acontece também, né? Existem muitos crentes hoje que ainda têm medo do inimigo, têm medo do diabo, têm medo dos seus ataques, né? É claro que se a gente está vivendo uma vida santa, se a gente está vivendo uma vida mais pautada pelos princípios bíblicos, os ataques de Satanás virão sobre a nossa vida. E é claro que quem será mais atacado? É aquela pessoa que está lá fora já fazendo tudo que o diabo gosta? Não.
Quem será mais atacado são as pessoas que estão vivendo dentro da lei de Deus. Aquelas pessoas que resistem ao reino das trevas, essas serão mais atacadas. Isso é normal, tá? Então, só fazendo um paralelo aí, né, sobre o que a gente leu aqui no capítulo 11. Então, o capítulo 11 fala exatamente sobre essa relação das pessoas que estavam morando ali, né, que foram convidadas para morarem ali. Efetivamente, depois Neemias teve que fazer um sorteio santo, vamos dizer assim, né, e as pessoas que foram sorteadas tiveram que realmente mudar para Jerusalém, né, que foi algo que Neemias precisava fazer para que a cidade fosse repovoada novamente. O capítulo 12, ele já fala de uma grande festa espiritual, né? O capítulo 12 fala na dedicação dos muros. Quando tudo ficou pronto, houve uma festa, uma grande festa. O povo judeu é um povo muito festeiro, um povo que comemora muito as suas vitórias, né? E temos que aprender com o povo de Deus também, né? Isso. E aí, o capítulo 12 fala exatamente da dedicação dos muros. Vamos ler alguns versículos aqui para a gente entender? Abre a sua Bíblia em Neemias 12, versículo 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. Olha, vamos continuar lendo. E se juntaram os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Então você percebe que os levitas, eles estavam espalhados, eles não estavam em Jerusalém. Mas no dia que os muros foram dedicados ao Senhor, quando tudo ficou pronto, houve uma festa ali, tá? E essa inauguração foi celebrada com muita música, muita música. E a gente pode conversar um pouquinho sobre essa questão aqui da música. Hoje a gente vai falar sobre louvor, gente. Nós vamos falar sobre música. Os muros foram dedicados e houve muito louvor, houve muita música. Trouxeram os levitas de todas as partes de Jerusalém para estar ali na dedicação dos muros. A gente sabe que a música é a arte do céu, né? Não pense que foi o ser humano que inventou a música. Não foi, tá, gente? O ser humano não inventou nada. A música já existia no céu antes de existir no planeta Terra, tá? A música, ela é universal, ela é transcendental, ela é atemporal e ela é eterna. Mas a música não surgiu na Terra, a música surgiu no céu. A música foi criada pelo próprio Deus. A música foi criada para exaltar a Deus, para magnificar a glória de Deus. Ainda que a gente sinta prazer com a música aqui no planeta Terra, nós precisamos saber que a música não foi criada por causa do homem. A música foi criada para Deus. E a música é uma das forças mais poderosas do mundo. Ela veio de cima. A música veio de cima, ela veio de Deus. A música é anterior ao ser humano. Ela foi feita por Deus, foi feita para Deus, ainda que o homem ache o contrário. Isso aí é um assunto polêmico, inclusive a Kelly colocou aí, ó, por isso tenho cuidado com o que ouço. Sim, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ouve, porque como eu falei, a partir do momento que a música chega ao planeta Terra, eu posso dizer que a música foi deturpada. Tá? A música, apesar dela ter sido criada por Deus e para Deus, quando ela chega ao planeta Terra, ela foi deturpada pelo homem, porque o homem acha que a música tem que trazer prazer para ele. Ainda que a música faça isso, esse não é o principal objetivo da música. E tem muita gente que não entende isso, tá? Porque a música é uma força muito poderosa. Por que poderosa? Porque foi criada por Deus, tá? Foi criada por Deus. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso, já que a gente está falando de louvor aqui na dedicação dos muros? O ritmo de uma música interfere na nossa estrutura muscular. O ritmo de uma música altera o nosso batimento cardíaco.
O ritmo de uma música afeta o nosso sistema respiratório. Olha só a força que tem uma música, tá? Estou falando aqui, gente, porque eu estudei profundamente sobre o assunto. Inclusive, eu tenho uma live, depois a gente vai disponibilizar essa live aí para você que nunca ouviu sobre esse assunto. Eu tenho uma live aqui no meu Instagram falando somente sobre adoração e o poder da música, o poder e a influência da música, tá? Essa live foi muito boa, muita gente assistiu e depois eu quero falar um pouquinho mais com você sobre esse assunto dentro dessa live, que já tá gravada lá, tá? Então, olha, a Amanda tá dizendo aí que ela não sabia disso. Então, olha só, como é importante a gente falar, né? Como é importante um texto bíblico, como ele abre o nosso entendimento sobre várias coisas. Então, a música, ela é poderosa. Porque, como eu acabei de falar, Amandinha, o ritmo, ele interfere na nossa estrutura muscular, altera o nosso batimento cardíaco e o nosso sistema respiratório. Inclusive, o rock, né? O rock é um estilo de música, é o estilo que mais altera o teu batimento cardíaco. Entendeu? A música, ela interfere muito. Gente, eu tenho muita coisa para dizer sobre isso, mas agora não é o momento. De repente eu vou fazer uma live mais aprofundada sobre esse assunto mais tarde. Mas isso é uma coisa que você precisa saber, que todo mundo precisa saber. Por exemplo, a melodia, eu falei no ritmo, agora eu vou falar na melodia. A melodia, ela interfere nas nossas emoções. Então, a melodia de uma música faz você sair da tristeza para a euforia muito rápido. A melodia de uma música. A melodia de uma música pode trazer alegria para alguém que está em lágrimas, ou pode trazer lágrimas para alguém que está vivendo um momento bom, sabe? A melodia interfere poderosamente nas nossas emoções. Pode levar pessoas da alegria às lágrimas ou da euforia à calma em poucos instantes. Então, a música é um instrumento de comunicação. Então, muita gente não sabe disso. E aí, ela não está sabendo que a música está alterando toda a vida dela e ela não está percebendo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, olha só o que eu acabei de falar. O ritmo interfere na nossa estrutura muscular, altera o nosso batimento cardíaco e o nosso sistema respiratório, tá? A melodia interfere nas nossas emoções. É um instrumento de comunicação. E como eu falei, apesar da música ter sido criada por Deus e para Deus, e apesar dela nos proporcionar um prazer, o objetivo dela não é proporcionar prazer ao homem, mas proporciona. Então, quando a música sai do céu e chega ao planeta Terra, ela é adulterada. Ela sofre adulteração de propósito pelo homem e incentivado também por forças espirituais malignas. Eu já falei sobre isso nessa live sobre adoração. Se você não assistiu ainda, assiste, que é muito boa, tá, gente? Procura essa live aí e assiste. Então, essa música, ela foi deturpada. Então, muitos crentes acham que pode ouvir todo tipo de música sem que ela influencie a sua vida. Essa pessoa está redondamente enganada. Porque o ritmo influencia a vida dela e a melodia também influencia a vida dela. Não é só a letra que influencia a pessoa. A música é um instrumento poderoso. Gente, você pode ver, se você vê um filme sem a sua sonoridade, se você vê um filme sem a estrutura musical por trás, é um filme totalmente diferente. Eu falei sobre isso na minha live também, sobre adoração. Eu dei até um exemplo do filme O Silêncio dos Inocentes, que foi um filme que gastou pouco dinheiro, não teve praticamente recurso nenhum assim de dinheiro, mas o que fez o filme bombar foi a trilha sonora. Então tem muitos filmes que se ganha pela trilha sonora, porque a trilha sonora vai levando aquela pessoa que está assistindo para onde o autor quer. Entendeu? A música é poderosa demais, gente. Comerciais
Quem fez propaganda em marketing, quem estudou propaganda em marketing, sabe o poder que a música tem dentro de uma propaganda, dentro de um marketing. Entendeu? Então, assim, infelizmente as pessoas não têm essa noção. Entendeu? Então, assim, quando eu escuto uma música, porque a gente escuta todo tipo de música, tu tem 2 ouvidos e você escuta, né? Eu costumo comer em lugares que não tem música ao vivo, eu não gosto. Eu prefiro comer em lugares que não tem. Mas, eventualmente, em algum lugar você chega pra comer, tá ali um fundo musical. Gente, às vezes eu tô bem pra caramba. Aí sento pra comer, é normal, daqui a pouco eu começo a me sentir esquisita, me sentir mal. Sabe? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí que eu vou prestar atenção. Fundo musical, a música que tá tocando atrás, tá trazendo um desconforto pra minha alma, pras minhas emoções. Aquilo tá mexendo comigo e as pessoas não têm essa noção, sabe? E nós precisamos... Gente, nós temos o Espírito Santo de Deus, né? E a gente precisa estar ligado para as coisas que Deus tá falando pra gente. Então, como eu falei, se você quiser ter mais informações sobre esse assunto, assiste essa live que eu falei aí sobre a questão da música e da adoração, você vai ficar impactado, tá? E aí, voltando para o texto, né? Voltando para o texto, capítulo 12 de Neemias, os muros estão sendo dedicados ao Senhor e essa dedicação será feita com música. Tem que ser música, né? Vai ser com música, vai ser com louvor. E é muito bom a gente louvar e adorar a Deus. Nós também somos convidados para louvar a Deus, né, pelas nossas vitórias. Aqui Neemias estava muito feliz, o povo estava muito feliz, porque uma grande vitória Deus concedeu a eles. Eles conseguiram concluir a reconstrução dos muros e das portas. Aqui no capítulo 12, versículo 27. E aí eles começaram a celebrar. A Bíblia, ela dá muita margem para o louvor e adoração, né? Por exemplo, Miriam cantou, depois que atravessaram o Mar Vermelho, eles viram aquela grande vitória. O que Miriam fez? Cantou, adorou o Senhor, né? A gente viu esse exemplo na Bíblia, né? Da alegria de Miriam com as mulheres, batendo os tamborins, se alegrando pela grande vitória que Deus deu ao povo de Deus. O próprio Davi também, quando traz a Arca da Aliança de volta, né, para Jerusalém, ele vem cantando e adorando ao Senhor em todo o trajeto até a arca chegar em Jerusalém. E a Bíblia nos recomenda isso, né? Se você está feliz, canta louvores. Está lá em Tiago 5, versículo 13. Se você está feliz, cante. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Então, o capítulo 12 aqui de Neemias está falando exatamente sobre isso. Aí, versículo 27 eu já li, né? O 28 também. 29 diz assim: também na casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Então, aí se a gente for lá para o versículo 43, está dizendo assim: sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, se alegraram, porque Deus os alegrava com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Olha só que coisa linda, gente. A gente está vendo aqui uma celebração com união entre os irmãos, né? Uma celebração onde homens, mulheres, crianças, todo mundo se alegrou. Então, o que a gente vê aqui? O que a gente aprende aqui dentro desse texto, desses versículos aqui? Que não há adoração vertical sem comunhão horizontal. É uma coisa que a gente aprende, né? Não existe adoração vertical para Deus sem comunhão horizontal. Então, se não existe comunhão horizontal, não existe adoração vertical. É isso que o texto está dizendo aqui, tá? Se existe adoração, tem que ter comunhão também, tá? A irmã Marrom colocou aí, ó: vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Glória a Deus, né? Então aqui, gente, a gente vai ver vários aspectos na área do louvor nessa dedicação dos muros aqui em capítulo 12 de Neemias. Então vamos continuar? Celebre com união. A gente já viu aqui, né? Celebre com uma vida pura. Eu acabei de ler no versículo 30 que os levitas e os sacerdotes purificaram o povo. Eles purificaram o povo, as portas e o muro. O que a gente aprende aqui?
que os sacerdotes e os levitas se purificaram o povo, purificaram o muro, porque vidas limpas adoram ao Senhor melhor. Vidas limpas, mãos santas. Então, não existe louvor e adoração se não houver dedicação de vida ao Senhor. A adoração, gente, não é só levantar as mãos. A adoração não é só abrir a boca para cantar. A adoração vai muito além disso. Eu repito, eu já fiz uma live aqui somente sobre adoração. Adoração parte 1 e adoração parte 2, onde eu explico exatamente isso. A adoração envolve uma totalidade do ser. Adoração é avodá. Uma das palavras que retrata a adoração é avodá no hebraico, que é serviço. Então, quando você está trabalhando, quando você está servindo a Deus, você também está adorando. A adoração, louvar, é a parte final da adoração, né? A adoração começa no servir, na consagração. E a parte final dessa adoração é quando você abre os lábios e adora e celebra o Senhor. Entendeu? Então, assim, a adoração envolve muita coisa. Então, aqui você vê que os sacerdotes, eles purificaram o muro, as portas e as pessoas. Então, adoração e celebração tem a ver com isso também. Celebrar com ordem, né? Versículo 8, de 12, versículo 8, vamos lá. E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, e este e seus irmãos presidiam sobre os louvores. Então, o que a gente percebe aqui? Ordem. Ordem. Versículo 9. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte dele nas guardas. Então, você percebe aqui que existia uma ordem para esse louvor. Existia ordem e existia arte. Porque a gente vai ver no versículo 27 que buscaram os levitas. A gente vai ver lá no versículo 36, que fala aqui, ó, seus irmãos, e fala o nome dos irmãos, com instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Então, ó, instrumentos musicais. E Esdras, o escriba, ia diante deles. Então, você vê que tinha ordem nesse louvor. Adorar a Deus não é de qualquer jeito. A paz do Senhor, Pedrina, seja bem-vinda. Adorar o Senhor não é de qualquer jeito. Celebrar a Deus não é de qualquer jeito. Tinha ordem. Tinha pessoas na frente, tinha pessoas responsáveis. Entendeu? E a Bíblia fala aqui no versículo 28, fala de netofa. Leia aí na sua Bíblia. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa. Netofatita. O netofatita fala de compositores. Gente, que coisa linda. A palavra netofatita significa gotejante, ou significa destilar como gotas de orvalho. Então, significa falar por inspiração, cantar por inspiração, sabe? Então, tá dizendo aqui de uma classe de pessoas que eram poetas, de uma classe de pessoas que eram compositores. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Então, dentro daquela classe dos levitas, das pessoas que cantavam, dentro daquela classe de pessoas que tocavam instrumentos, existiam os compositores, que eram os netofatitas. As pessoas que moravam em Netofa, tá aí na sua Bíblia, tá? Eram os compositores. Olha que coisa linda. Então, celebração passa por inspiração também. É Deus que inspira as pessoas a louvarem a Ele. É Deus que dá a letra. É Deus que dá a melodia. Então, gente, olha, deixa eu falar uma coisa aqui que talvez você não concorde, mas eu vou falar assim mesmo. O Deus que dá a letra, Ele dá música também. Não é preciso você ficar pegando melodia do mundo e colocando letra bíblica e trazer para a igreja e achar que aquilo ali é adoração. Deus não está recebendo isso, esquece.
Esquece, Deus não está recebendo. Porque o mesmo Deus que tem a capacidade de dar a letra, a mensagem, ele também tem a capacidade de dar a melodia. Não tem necessidade de ele ficar copiando nada, sabe? Isso vem acontecendo muito, né? Vem acontecendo muito. De você pegar, essa melodia aqui é tão bonita, melodia do mundo. Aí você vai e bota uma letra bíblica e faz o povo cantar. Não é toda música que eu canto. E eu tô falando de louvor, porque música do mundo eu nem canto mesmo. Mas não é todo louvor que eu canto. Pasmem, né? Radical, tá falando da radical, né? Porque eu já sou taxada como radical, mas eu não tô nem aí. Entendeu? Eu quero agradar ao Senhor. Então, tem louvor, mesmo sendo um louvor, uma música na igreja, eu não canto. Tem coisa que não tem como cantar. Entendeu? Então, é sério, gente. Isso aqui é matéria da Bíblia também, tá? Deus ensina sobre isso, Deus fala sobre isso. Capítulo 12 de Neemias só está falando sobre isso, louvor e adoração. Né? A Pedrina está colocando aí cantores de palco, com certeza, Pedrina. Então, a gente vai ver aqui no caminhar que tem muita coisa aqui para a gente aprender. Celebre com fidelidade nas ofertas. Olha só que legal, gente. Do versículo 44 ao versículo 47, tá falando aí, ó. Também no mesmo dia, nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Entendeu? Então, gente, olha só. Os levitas eram uma tribo separada por Deus só para ministrar no templo. Era a tribo separada que cuidava das coisas do templo, dos instrumentos, né, os turnos de cantores que cantariam. E os levitas, eles não tinham terra fixa, eles não tinham uma tribo, uma terra, uma porção de terra para eles, quando foi feita a divisão das tribos, justamente porque os levitas seriam sustentados pelas outras tribos, porque eles ficaram responsáveis pelo templo. Então, a gente precisa celebrar a Deus também com fidelidade nas ofertas, porque louvor tem a ver com oferta também, tá? Louvor tem a ver com oferta também. Existe uma conexão entre lábios e bolso. Existe uma conexão entre adorar a Deus e celebrar com o bolso também. Porque para comprar instrumentos, para manter os instrumentos funcionando, precisa de recurso financeiro. Entendeu? Então uma coisa está ligada à outra. E aqui a gente tem aprendido isso aqui também. Nesse texto aqui de Neemias 12 está falando sobre isso. E aí, vamos continuar, gente, porque você sabe que eu falo pra caramba e às vezes não dá tempo de falar tudo. Esse texto aqui tem muito aprendizado pra gente. Estou em Neemias 12 agora. Aí eu pergunto pra você, porque aqui tem esse caminho, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Qual é o caminho a percorrer para o perfeito louvor e adoração? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Qual é o caminho a percorrer para o perfeito louvor e adoração? Tem um caminho aqui em capítulo 12 de Neemias, gente. Primeiro, vamos lá? Acompanha comigo, tá? O primeiro é o caminho do quebrantamento. Olha só, vamos lá. Vamos lá, deixa eu achar o versículo aqui. Deixa eu achar o versículo primeiro aqui para falar direitinho, tá? Vamos lá. Purificaram os sacerdotes e os levitas, purificaram o povo, as portas, o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo uma mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. Estou no versículo 31, tá? A Marrom colocou aí, ó. Está entrando muitos louvores em ritmo de funk, pagodes. Precisamos estar atentos e ligadinhos por conta do nada a ver, com certeza. Tudo precisa passar por um critério, tá? E a palavra nos dá esse critério, irmão Marrom. Então, a gente não tá
cego na escura. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus para nos dar o amparo naquilo que a gente precisa saber. Então, a gente precisa estar sempre apoiado pela palavra, é o que está dizendo aqui. Então, vamos continuar aqui. O primeiro caminho aqui, olha só, a Bíblia fala aqui que na dedicação dos muros, os príncipes de Judá fez subir, né, sobre o muro grandes coros e procissões. Ele dividiu o povo em dois setores, né, em dois grandes grupos. Um foi para a banda da direita, tá? E outro por sobre o muro. O primeiro muro, a primeira porta que eles passaram, nessa procissão de estar louvando a Deus, que eles foram andando, tá, gente? Eles dedicaram todo o muro. Essa dedicação foi feita com um louvor. Então, eles deram a volta no muro todo, cantando, louvando a Deus. O primeiro lugar onde eles passaram, eu acabei de ler aqui para vocês, foi no versículo 31, foi na porta do monturo. O louvor começou aqui, na porta do monturo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Paz do Senhor Conceição, seja bem-vinda. O que isso tem a ver com a nossa vida? Os grupos de louvor e adoração começaram a caminhada sobre os muros pela porta do monturo. A porta do monturo era uma espécie de forno crematório. O lixo da cidade era colocado ali, na porta do monturo. Entendeu? Era queimado ali o lixo, né? O resto de animais mortos eram queimados ali naquele lugar. Então, era uma espécie de forno crematório. Espiritualmente falando, esse texto fala da miséria do homem. Esse texto aqui, essa porta do monturo, fala que a gente é pecador e que a gente precisa da misericórdia de Deus. Esse texto, essa porta do monturo está falando que a gente precisa se humilhar diante de Deus. Então, antes da gente louvar a Deus, a gente precisa passar pela porta do monturo, que é a porta do quebrantamento, que é a porta da confissão. Nessa porta do monturo, a gente reconhece que a gente é pó. A gente reconhece que a gente precisa da misericórdia de Deus. Então, tudo que está no texto bíblico, gente, tem a ver com a gente. Porque com tantas portas ali, naquele muro, nos muros de Jerusalém, por que a procissão de louvor, de adoração, de celebração começou na porta do monturo? Porque isso tem a ver com a gente também. Se você quer celebrar o Senhor, você precisa entender a sua pequenez. Você precisa entender que você não é nada sem Ele. Você precisa entender que você é pó, que você depende da misericórdia de Deus. Então, o povo passou primeiro por essa porta. A segunda porta que eles passaram foi a porta da fonte. Se você seguir aí, você vai ver. A outra porta foi a porta da fonte. É a porta do novo nascimento. Essa porta, com o seu muro, né, dava para o jardim do rei. Essa porta ficava perto do açude de Selá. Esse açude de Selá, você conhece, e eu conheço também, através da Bíblia, com o nome de Tanque de Siloé, onde Jesus fez um milagre aí, né, no Tanque de Siloé, né? Então, essa fonte, essa porta da fonte, fala do novo nascimento. Fala de um lugar onde a água brota, né? Essa é a porta onde a gente bebe de Jesus, que é a água da vida. Então, todo mundo que vinha para Jerusalém precisava passar pela porta ou pelo tanque de Siloé para se lavar. Ninguém entrava em Jerusalém sujo. Então existiam vários tanques, né? Quem já teve oportunidade de ir em Jerusalém pode confirmar isso que eu estou falando. O povo vinha de peregrinações longínquas, vinham de lugares longe. E quando eles entravam na cidade, eles não podiam entrar sujos. Eles tinham que se lavar nos tanques que tinham ali. Um desses tanques é o tanque de Siloé, conhecido como açude de Selá. Então, o povo veio celebrando a Deus, passou primeiro pela porta do monturo, depois parou na porta da fonte, que simboliza o novo nascimento. Todo mundo que vai para Jerusalém precisa experimentar um novo nascimento.
trazendo isso para os dias de hoje, todo mundo que vem para a igreja, que quer ser igreja de Jesus, precisa passar pelo novo nascimento, né? Precisa beber dessa água que é Jesus e precisa ter essa fonte jorrando em si mesmo. O próprio Jesus falou isso lá em João 7, versículo 37 e versículo 38. O próprio Jesus falou sobre isso, tá? E vamos continuar. Eles vieram andando, celebrando a Deus, passaram pela porta do monturo, pela porta da fonte, chegaram à porta das águas, no versículo 37. Irmã Alessandra, não é a mesma porta? Não, gente. A porta da fonte é uma, a porta das águas é outra. A porta das águas fala do enchimento do Espírito. A porta das águas está sendo mencionada aí no versículo 37, tá? Indo assim para a porta da fonte, e defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. Então aqui está falando da porta das águas, fala do enchimento do Espírito. É vital que todos os dias nos banhemos nessas águas, nas águas que correm do trono de Deus, antes de nos colocarmos diante dele em adoração e louvor. Quem ministra e celebra louvor precisa deixar na porta das águas tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é motivação egoísta e buscar a plenitude do Espírito Santo. Você concorda comigo? Então, a procissão foi seguindo. A procissão foi seguindo ali, a celebração foi seguindo, até que eles chegaram à Torre dos Fornos. Tá lá no versículo 38, tá? A Torre dos Fornos, até a Muralha Larga. Essa Torre dos Fornos fala do fogo de Deus. Luquinha, tudo bem aí? Uhum. Fala do fogo de Deus. Nessa torre, o entulho precisa ser queimado. A impureza precisa ser queimada, o lixo precisa ser queimado. Nessa torre, nós somos batizados com fogo. E o fogo de Deus não vem para nos destruir. O fogo de Deus vem para nos purificar. Essa Torre dos Fornos aqui fala exatamente sobre isso. Fala de queimar a escória, de purificar o ouro. O ouro, para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. Então, a celebração para aqui na Torre dos Fornos e ali eles celebram a Deus. Por quê? Porque essa Torre dos Fornos simboliza o Espírito Santo, o fogo de Deus que vem queimar as escórias da nossa vida. Isaías foi purificado por uma brasa que tocou seus lábios. E hoje é a mesma coisa. Se eu quero louvar e glorificar a Deus, celebrar a Deus, eu tenho que passar pela porta dos fornos também. Eu preciso ser queimado pelo fogo do Espírito. Deus quer conduzir cada canto nosso, cada adorador até a Torre dos Fornos para purificá-lo. Amém? E aí eles continuaram celebrando, passaram agora para o muro largo, tá lá no versículo 38, tá? E o segundo coro ia em frente, e eu após ele. E a metade do povo ia sobre o muro, desde a Torre dos Fornos até a Muralha Larga. Essa Muralha Larga fala da exultação. Essa Muralha Larga fala daquele lugar que leva para todas as direções. É um espaço aberto, é um espaço amplo, um lugar espaçoso, é um lugar onde não tem aperto, é um lugar de liberdade. Então, é um lugar onde a gente pode expressar as nossas emoções diante de Deus, né? E é muito interessante essa muralha da exultação, essa muralha larga, fala que a gente precisa celebrar a Deus não com emocionalismo, porque o emocionalismo, o pastor Hernando Dias Lopes fala sobre isso no seu comentário, inclusive muita coisa que eu estou falando aqui, gente, é baseada no comentário positivo de Hernando Dias Lopes sobre o livro de Neemias, e ele fala lá que a gente precisa combater o emocionalismo, porque o emocionalismo ele é vazio. A gente não pode viver uma vida só de emoções. As emoções são vazias, são estéreis. Mas também, por outro lado, a gente não pode reprimir as emoções profundas que Deus provoca na nossa vida quando a gente conhece a verdade. Então é muito diferente
Emoções vazias é diferente de você expressar sua emoção quando você fica alegre, quando você conhece a verdade profundamente. Quando você é ministrado com um louvor que vem lá do alto para sua alma, você se emociona, você chora, você glorifica a Deus. Quando você ouve uma palavra bem pregada, bem ministrada, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia. O que ela faz? Ela entra na tua alma e ela provoca algumas coisas na sua vida. Então, não é errado nem pecado você extravasar, se colocar para fora aquilo que você está sentindo. Agora, você não pode ficar no caminho do emocionalismo, que tem muita coisa rolando por aí nesse sentido, né? É muitas emoções afloradas e você sabe que é uma esterilidade muito grande. Não tem um embasamento bíblico. E a gente está vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, tá? E a gente precisa ficar atento nisso. Depois eles chegam à porta de Efraim. Efraim quer dizer frutos, né, gente? Duplamente frutífero. Efraim foi um dos filhos de José. José colocou esse nome neles justamente por isso. Então, a porta de Efraim fala dos frutos, da produção dos frutos. O louvor, ele deve ser resultado de uma vida frutífera da igreja. Quando a igreja está frutificando, isso aparece nos louvores também. A igreja cresce no louvor, porque a música, ela tem esse poder de trazer quebrantamento no povo. Vamos ler lá em Salmos, Salmo 40. Vamos ler o Salmo 40? Abre a sua Bíblia bem rapidinho. Salmo 40, versículo 3, diz assim: E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, olha só, um louvor embasado na palavra de Deus produz frutos. Muitos ouvirão e confiarão no Senhor. Esse que é o objetivo de um louvor na casa de Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores. Então, essa porta de Efraim está falando na frutificação que a celebração e que o louvor provoca na vida da igreja. Isso é lindo. Depois eles chegam à porta velha. Versículo 39 fala que eles chegam, a procissão de louvor e adoração chega na porta velha. Essa porta velha fala da experiência, tá? Fala daquilo que é veterano, daquilo que é experimentado. Essa porta velha presenciou muitas batalhas, muitas lutas e muitas vitórias. Gerações passaram e a porta velha adquiriu experiência e sabedoria. Então a gente está falando aqui, gente, de louvores, de cânticos, né? Vamos trazer para o espiritual. A gente está dizendo de louvores e cânticos antigos, que passaram pelo crivo do tempo, letras bíblicas. Tem louvores, gente, que você canta que, gente, é muito forte, é muito especial. São louvores que foram mandados direto do céu e que mesmo que o tempo passe, o poder daquele louvor não acaba, porque foi gerado no céu. Existem vários hinos assim, né? Vou dar um exemplo, Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero. Gente, há quantos anos Martinho Lutero escreveu esse hino, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Canta Castelo Forte para ver se você não sente a presença de Deus. Canta Castelo Forte. Canta Mais Perto Quero Estar de Ti, Senhor. Um hino muito antigo também. Então, essa porta velha fala das experiências, fala do embasamento bíblico, fala de uma inspiração do céu. Por 1500 anos, a melhor música do mundo esteve na igreja. Hoje, infelizmente, muitas músicas até da igreja são rasas em teologia, são rasas na palavra. Tem louvores aí que são até antibíblicos, para você ter uma ideia. Então a gente perdeu muito nesse quesito. Neemias 12 está nos ensinando aqui. Nós estamos abertos ao que é novo, desde que o novo seja fiel às escrituras. É assim que a gente tem que enxergar o louvor e a adoração para Deus. A gente não pode abandonar a rica herança que herdamos dos nossos pais. Deus, ele falou muito através dos louvores no passado e ele continua
falando até agora. Amanda colocou aí, o Senhor fala muito ao meu coração através de louvores. Sim, porque o louvor, gente, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando aquele louvor foi inspirado por Deus pelo céu, ele provoca transformações. Você vê a história de Paulo e Silas? Eles começaram a louvar dentro do cárcere. O que Deus fez ali? Deus abriu as portas das prisões através do louvor que eles estavam cantando. Eu já recebi muita bênção só louvando ao Senhor. Tem batalha que tu não ganha discutindo, falando nada. Tem batalha que tu ganha no louvor. Tem batalha que tu ganha no joelho, orando. Tem batalha que tu ganha no louvor. Porque quando o louvor é direcionado por Deus, é uma potência muito grande. Porque olha o que a Bíblia fala. Deus está entronizado no meio dos louvores de Israel. Então é um poder muito grande, né? Eu já fui curada através do louvor. Eu já fui batizada com o Espírito Santo através do louvor. Eu já recebi bênçãos espirituais através do louvor. Entendeu? Eu já, com a ajuda do Espírito Santo, trouxe libertação para muitas pessoas só cantando um louvor. E olha que eu não sou nem cantora, mas a inspiração de Deus vem sobre a nossa vida e as coisas acontecem. Então, Neemias 12 nos ensina isso, né? Realmente nos ensina isso. E aí, o povo veio louvando, parou na porta do peixe. Neemias 12, versículo 39. A porta do peixe fala do crescimento numérico. O peixe no Novo Testamento está ligado à vocação, tá? O peixe, assim como o peixe tem uma capacidade reprodutiva muito grande, né? Nós também somos chamados a reproduzirmos muitos frutos. Então, essa porta do peixe fala daquele louvor que traz bênção, daquele louvor que traz crescimento, não só crescimento, mas frutos. O louvor verdadeiro leva ao crescimento numérico da igreja. Isso é um fato, isso é bíblico, está escrito. Então, a igreja que louva, que adora a Deus, cresce em graça e cresce em número também. Porque o louvor, quando ele vem inspirado do céu, quando ele vem de Deus e ele é para Deus, ele provoca milagres, ele provoca frutos espirituais, ele provoca bênçãos espirituais. É uma bênção. E o povo vem louvando e chegaram à porta de Ananeel. Ananeel, versículo 39. Ananeel fala de misericórdia. É a porta da misericórdia. Somente pela graça de Deus é que nós somos capazes de andarmos juntos. Aqui fala do louvor junto, do louvor abraçado. Essa porta fala da porta da misericórdia. Gente, não existe um departamento, um ministério na igreja que seja mais atacado pelo diabo do que o ministério de louvor. E por que, irmã Alessandra, o ministério de louvor é tão atacado? Porque o diabo, ele não gosta de ver o povo glorificando a Deus. O diabo não gosta de ver o povo tributando louvor e vitórias ao Senhor. Por isso, ele sempre vai querer atacar o louvor da igreja. Então, é pra gente ficar ligado, principalmente quem participa do ministério de louvor, que tem essa chamada vocacional para o louvor, precisa ficar ligado com a sua vida. Ele não pode se deixar contaminar, porque o diabo ele sempre vai querer provocar uma polêmicazinha, um atrito, um descontentamento, uma divisão. Ele quer atacar o louvor da igreja, porque é na hora do louvor que nós tributamos a Deus. Tá entendendo? Então, é sério, a coisa é séria. Então, a gente tá vendo aqui, gente, os muros sendo dedicados e os cantores, os levitas, as pessoas passando e louvando em cada porta do muro. Olha só que coisa linda. Aí eles chegam na torre de Meá. Na minha Bíblia tá escrito Meá, mas na sua tradução pode estar 100. Torre dos 100, tá aí no versículo 39. Essa torre fala de quê, irmã Alessandra? Essa torre fala da palavra.
é a mesma, essa palavra, meá, ou dos 100, é a mesma de Gênesis 26, versículo 12, que fala da multiplicação dos grãos, do alimento para o homem, porque o Senhor o abençoava. Depois lê lá em Gênesis 26, versículo 12, tá? Então, essa multiplicação é associada à bênção do Senhor. Então, o que a gente aprende aqui com a porta dos 100 ou a porta de meá? Quando o povo para louvar nessa porta. O louvor deve ser baseado na palavra de Deus, que é o alimento para o homem. Cantar a palavra, ou cantar segundo a palavra, é que produz frutos dignos para Deus. Na Torre dos 100 encontramos a palavra de Deus produzindo a 100 por 1. Então, gente, o verdadeiro louvor, pega isso para a tua vida. O verdadeiro louvor nos leva de volta para a palavra. Se você está cantando um louvor que está te trazendo para longe da palavra, isso não é louvor. Isso pode ser qualquer coisa, menos louvor. O verdadeiro louvor nos leva para Deus. O verdadeiro louvor nos leva para a palavra. Se você está cantando algo que está te levando para o homem, isso não é louvor. Se você está cantando alguma coisa em que você está se exaltando a si próprio, isso não é louvor. O verdadeiro louvor é o que a gente aprende aqui na Torre de Meá ou na Torre dos 100. O verdadeiro louvor nos leva para Deus. Nos leva para adorarmos a Deus. Esse é o critério. Esse é o critério. Por isso que eu digo, gente, na palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. Se a gente lê a palavra, a gente conhece, a gente sabe, a gente não é enganado. Por isso, gente, não abra mão de aprender a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. E aí o povo chega na porta das ovelhas ou na porta do gado, depende da sua tradução. Essa porta, né, fala uma coisa muito importante para nós. A gente precisa entender isso, que todo adorador precisa entender isso. Todo adorador precisa saber que ele é ovelha de um pastor. Você tem dono, você tem dona. Você não é jogado no mundo, não. Você não é órfão, não. Você tem dono e você tem dona. A porta das ovelhas fala que todo adorador tem um dono. Todo adorador pertence a um pastor. Nós estamos sob o comando de um pastor poderoso. Nós estamos sob o comando do pastor do Salmo 23, que tem uma vara e que tem um cajado para nos conduzir e nos consolar. Então, nessa porta, a gente lembra que a gente é ovelha do Senhor. E aí eles chegam na porta da guarda. Versículo 39 está falando aí da porta da guarda, onde todo mundo é passado em revista. Em algumas bíblias é porta da prisão, tá? Mas em outras está falando porta da guarda. Essa porta que fala de inspeção, essa porta que fala de juízo, essa porta que fala de vigilância. Nessa porta todos param, é uma parada obrigatória. Aqui todos os coros se encontraram. Né? Você percebeu lá no início que Neemias dividiu, né? Os levitas dividiram em 2 grupos, né? 2 grupos. Aqui na porta da inspeção, na porta da guarda, todo mundo se encontrou. Os 2 grupos que foram divididos, né, andando e cantando pelos muros, se encontraram na porta da guarda. Isso foi à toa? Não, não foi à toa, porque a porta da guarda é uma parada obrigatória. Sabe por quê? Porque a porta da guarda é onde a gente é passado em revista. Olha, isso aqui não tá bom não, conserta, isso aqui não tá legal, tira da sua vida. Lá no Salmo 15 está falando sobre isso. Senhor, vamos ler porque eu não quero inventar nada. Salmo 15, abre a sua Bíblia aí bem rapidinho. Salmo 15. Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda.
Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Então, antes de entrar na casa do Senhor, porque você percebe, os muros foram dedicados ao Senhor, todo mundo veio cantando e celebrando até chegar na casa do Senhor. Tá entendendo? Então, todo mundo tinha que parar aqui na porta da guarda. Por quê? Os que não estavam em condições ficavam retidos, porque não estavam em condições de subir ao templo. Então, preste atenção, Deus olha para o nosso coração. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa alma. E existe alguma coisa que Deus exige de nós? Consagração. Deus exige de nós consagração. Deus exige de nós verdade. E só depois de estarmos consagrados ao Senhor e andando na verdade, né, como diz a palavra, conhecereis a verdade vos libertará, é que a gente vai poder entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus verdadeiramente. Sem passar por esses passos que nós passamos aqui, gente, ninguém vai agradar a Deus. Essa dedicação dos muros tem um ensinamento para as nossas vidas. Acompanha tudo que eu falei aqui, de todas as portas, até chegar à porta da guarda, até chegar ao templo. Acompanha, preste atenção se isso não é a nossa vida espiritual. Preste atenção. A casa de Deus, gente, é mais do que o templo. A casa de Deus é você. A casa de Deus sou eu. Nós somos morada de Deus. E nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Nosso corpo é o verdadeiro templo. Muita gente ainda não se deu conta disso. Ela acha que é a igreja, as quatro paredes. Não, gente. A verdadeira morada de Deus é eu e você. E como está o seu templo? Como está o seu santuário? O Espírito Santo de Deus não vai habitar num lugar desorganizado, num lugar sujo, num lugar bagunçado. Não. Nossa vida precisa ser dedicada a Deus. Você é o templo, você é a casa de Deus. Amém? Então, eu espero que essa live tenha te abençoado, como me abençoou. Chegou agora, gente, quem chegou agora, assiste a live desde o início, porque olha que bênção. Nós estamos quase fechando o livro de Neemias e como eu aprendi aqui no capítulo 11 e no capítulo 12. Como eu aprendi. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar no último capítulo de Neemias, capítulo 13. Não perca. Chama mais alguém para assistir essa live, porque grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, na nossa vida. Toda transformação que a gente precisa vir de dentro, precisa vir da palavra de Deus. Que Deus continue nos enchendo do seu louvor e da sua adoração. Celebre ao Senhor todos os dias da sua vida. A Pedrina falou aí, ó. Sim, falou muito ao meu coração. Malcione colocou aí, ó. Verdade. Muita gente ainda não entendeu isso, né? A palavra de Deus mexe com a nossa estrutura. Amanda colocou aí também, que recebeu muito. Glória a Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é viva. É por isso que eu amo a Bíblia, eu amo a palavra. Porque ela tem uma mensagem fresquinha pra gente toda vez que a gente abre e se debruça na palavra de Deus, o Senhor está ensinando algo pra gente. Então, o que a gente aprendeu hoje? Vamos fazer um resumão aí, né? O que a gente aprendeu hoje? Precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Precisamos celebrar a Deus. Aprendemos sobre a importância das pessoas. Mais importante que os muros são as pessoas. Nós aprendemos sobre a questão da música, o poder que a música tem na nossa vida. Nós aprendemos sobre a importância da adoração. Nós aprendemos sobre as portas e os muros dedicados, né? Quanta coisa Deus falou no nosso coração nessa live aqui, capítulo 11, capítulo 12 de Neemias. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando aí no teu coração muito, né? A Kelly gostou bastante também, né? E semana que vem, gente, vamos estar aqui. Então, se você foi abençoado, em nome de Jesus, toca nesse aviãozinho, gente, manda essa live para alguém. Mesmo que a pessoa não tenha Instagram, se você compartilhar,
Você pode compartilhar pelo WhatsApp. Você coloca aí, clica no aviãozinho, vai compartilhar. Você compartilha pelo WhatsApp, manda essa live para alguém, abençoa a vida de alguém, tá bom? Porque assim como Deus falou no teu coração, Deus quer falar no coração de outras pessoas. E a palavra de Deus, ela realmente não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz, ok? Então, manda essa live para alguém e continua aí mastigando essa palavra no teu coração, tá bom? Se você chegou agora, eu vou terminar a live, vou fechar a live e a gente vai gravar a live, vai ficar gravada aí. Assista novamente, assista com calma, né? Vai lavando a sua louça aí e vai assistindo a live, né? E vai aí se enchendo da graça, do poder de Deus, vai aprendendo e vai fazendo, porque Deus tem coisas maravilhosas para continuar fazendo na nossa vida. Muito obrigada, tá? Pedrina, Lucas, irmão Cione, as duas Amandas, Kelly. Ih, gente, tem tanta gente aqui, a Sema também tá aqui, né, junto com a gente. Ih, tem muita gente, não dá nem para falar todo mundo que tá aqui. Várias pessoas entraram, Emanuele, Conceição. Deus continue abençoando muito, muito a vida de vocês. E até sábado que vem, se Deus quiser. Continua me acompanhando aí pelas redes sociais. Durante a semana eu tenho colocado alguns vídeos aí bem legais, né? Uns vídeos curtinhos para a sua meditação espiritual. Continue orando por mim, eu orando por você. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo!